pessoal, eu sou Marcos Vinícius e esse é o canal Revolta Popular, que é uma iniciativa coletiva de produção de conhecimento. Eu sou estudante de serviço social da Unesp e também militante do coletivo Quilombo Invisível. No ano de 2018, o número de mortes por violência policial aumentou 20% com relação ao último ano de 2017. Foram mais de 6 mil mortes, o que representa mais de 17 mortes por dia. Nos 9 estados com maiores taxas de violência no geral, 5 deles também foram os maiores estados com maior taxa de violência policial. E nesses 5, a violência policial não significou uma queda na taxa de violência. O que quebra o argumento de que quando você tem mais mortes por intervenção policial, você combate o crime. No estado do Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Nesses estados você não teve uma queda da violência policial e muito menos uma queda da taxa de criminalidade. Para pensar isso, a gente também tem que considerar que as maiores vítimas dessa violência policial é principalmente a juventude preta. Para combater isso existem várias alternativas, mas uma das que parece ser uma alternativa muito eficiente e pouco discutida é pensar a questão da desmilitarização. E é isso que a gente propõe a fazer nesse vídeo. Para entender a desmilitarização no geral, a gente precisa entender por que o militarismo é negativo. Primeiro, a gente pensar a forma como a lógica militar é introduzida dentro da polícia militar já é uma lógica negativa. Porque os policiais eles são, em geral, colocados em internato, isolados da sociedade, para que ali se desenvolva uma lógica militar. Distancia o policial da sociedade para que ele não se veja como um cidadão ou como parte da sociedade, mas como uma outra coisa que é essa categoria militar. Assim, os policiais militares, eles tendem a reproduzir na sociedade civil a lógica que eles aprendem dentro dos seus quartéis. Essa é uma lógica que é perpassada pela hierarquia. Então você tem uma cadeia de comando e são perpassadas por 2 conceitos fundamentais para entender isso, que é o comando e a obediência. Então, isso explica muitas vezes o comportamento dos policiais de acharem que estão sempre dando ordens e dando ordens que são, muitas vezes absurdas, porque eles consideram que a sociedade civil não é nada menos do que uma patente mais baixa. E a burguesia, junto com o Estado, são a patente mais alta à qual eles devem obediência. Além disso, há um ensino quase que nulo das questões de direitos humanos. Se a gente for pensar no ano de 2013, na Academia de Polícia do Barro Branco, só 2% da carga horária do curso de formação para policial militar envolvia questões relacionadas à disciplina de direitos humanos, o que é muito pouco se a gente for parar para pensar. Evandro, você já bateu em muita gente? Já, inclusive nas putas. Entrava, tomava todo mundo borrachado. Evandro, você era violento na polícia militar? Muito violento. Evandro, você pegou dinheiro? Nunca. Sempre fui honesto pra caramba. Mas porrada sobrou, irmão. Eu dei porrada em todo mundo. Homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes. A porra dos favelados, aquela criolada do cara, todo mundo rindo. Eu falei, caralho, meu irmão. O capitão chegou e falou, que porra é essa, Lobão? Eu falei, porra, o cara jogou o xixi em mim, capitão. Aí o cara falou, caralho, quem foi? Eu olhei e falei, não sei, tá todo mundo sem dente, feio, camisa do Flamengo, olhando o radinho. Sei lá, foi ali. O capitão reuniu todo mundo e falou, foi mais ou menos aonde? Ali, ó, fatia daqui, aqui, bate em todo mundo. Eu falei, é comigo mesmo. Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, cara. Puta que pariu, cara. Eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas. E ponto. É uma coisa que eu gosto. Um outro ponto que precisa ser considerado também é que nesse processo de formação do indivíduo enquanto policial militar, muitas questões relacionadas à sua subjetividade, identificação, saúde mental, elas são afetadas. Então o policial, quando ele é inserido para trabalhar na sociedade, ele já é um indivíduo extremamente adoecido, que tem várias questões reprimidas, e isso reflete tanto nele enquanto pessoa, quanto na sua própria família. E aí a gente pode também pensar vários relatos de familiares de policiais que retratam relações de violência, uma rispidez, uma truculência muito forte, onde confunde a atuação policial do seu trabalho com a sua dinâmica de relação interpessoal com a sua própria família. Um ponto muito importante para pensar é que nessa questão em comando e obediência, o policial ele sendo treinado apenas para aceitar as ordens que são dadas e não refletir sobre elas, eles são treinados para aceitar tudo de uma maneira que não seja crítica, eles se torna um campo fértil para a criação de preconceitos. Esses preconceitos, como o racismo, o machismo, o sexismo, eles
dão margem para a criação de estereótipos, e esses estereótipos levam à criação de um padrão, um modo de agir. Então, quando um policial ele age, ele vai sendo moldado a cada dia, a cada ação, a cada momento de formação para identificar um suspeito. E esse suspeito, infelizmente, ele vai ter sempre os mesmos marcadores sociais pesando sobre ele. Então, aí a gente pode explicar como o policial identifica sempre que o suspeito é um jovem negro de periferia. Ali é uma carga de preconceito e estereótipos que foi criada e desenvolvida nele. Então, isso não é tirar a responsabilidade do policial, mas é entender que há uma estrutura que fomenta isso. Há uma estrutura que alimenta o genocídio da população preta no nosso país. O grande ponto do militarismo e dessa relação de hierarquia, de obediência, comando, é que a lógica militar ela foi criada para ser aplicada em um contexto de guerra, onde você vai em blocos para eliminar o inimigo. Quando você traz a polícia militar enquanto uma instituição que é uma reserva do exército, ou seja, um grupo formado aos moldes do exército para eliminar o inimigo para a sociedade civil, você tem já o que é um massacre anunciado, porque a polícia militar ela é treinada para matar e não para prender e investigar, como seria o certo dentro da nossa sociedade, apesar da gente acreditar que prender não resolve o problema da desigualdade. Mas ainda assim, a polícia ela enxerga o potencial suspeito não como um alvo de investigação e prisão, mas sim como um inimigo para ser abatido. Nessa de potenciais suspeitos, a gente tem que considerar que muita gente inocente morre. Essa lógica militar de eliminar os inimigos ela é extremamente nociva porque também ela é alimentada pela lógica da guerra. Então, quando a gente pensa a guerra às drogas ou até mesmo a guerra ao coronavírus, os policiais, eles são legitimados a atuar nesse modelo de repressão e extermínio das pessoas, extermínio da juventude preta, porque eles sentem que estão numa lógica de guerra. Por isso que a gente tem que pensar também, um outro ponto, na abolição desse termo e desse processo que é a guerra às drogas, que na verdade só gera um encarceramento em massa e um extermínio em massa da juventude preta nesse país. E não resolve a questão da desigualdade, muito menos a questão das drogas. É preciso pensar com seriedade e responsabilidade. Também é preciso eliminar essa lógica militar do modo de fazer polícia, porque enquanto a gente tiver uma polícia que é treinada e construída para matar e existe um padrão de morte, quais são as vítimas sempre pretas de periferia e em maioria jovens, a gente vai continuar exercendo um genocídio negro dentro da nossa sociedade. A polícia militar é hoje uma instituição responsável por esse genocídio e é uma instituição que ela é treinada para exercer esse genocídio dentro da sociedade civil. Por isso, discutir o problema do militarismo é fundamental, assim como pensar a desmilitarização e o fim da guerra às drogas, e é isso que a gente vai propor fazer nesse arco de vídeos dentro do nosso canal. Esse a gente pretendeu discutir um pouco brevemente sobre qual era o problema do militarismo e como ele estava relacionado com a juventude preta, com o extermínio da juventude preta, e aí a gente vai dando sequência.